Mais uma live do Semibsul. A gente vai continuar o nosso estudo da Bíblia toda, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, até a ideia é a gente fazer uma Bíblia comentada aqui através das lives do Instagram, né? Que depois vira podcast para o Spotify, para o YouTube, com o Matheus Rett. Então a gente está em Gênesis, a gente cobriu do capítulo 1 ao 25, as lives anteriores você pode encontrar no nosso Spotify e no nosso canal do YouTube, todas as lives. Então, tem alguma dúvida ali que você queira ver sobre a Bíblia nesses capítulos aí que já passaram, você pode ir lá e vai ter a gente discutindo isso. Se quiser assistir na ordem, né, o estudo da Bíblia, desde o Gênesis 1 lá, conforme a gente está fazendo, você pode achar lá no nosso canal do YouTube, do nosso Spotify. A gente vai compartilhar aqui nos stories também, a playlist toda. Então a gente vai continuar hoje o nosso estudo. A gente tinha parado em Gênesis 25. E aí a gente vai continuar hoje o nosso estudo. E com o Matheus aí que vai entrar também para conversar com a gente. E aí você pode colocar aí as suas dúvidas, você pode, né, perguntar coisas conforme você for assistindo e vendo a discussão dos textos bíblicos. A gente vai pedir também que você estiver aí assistindo, você comente e deixe aí likes aqui naquele botão de likes e comente, porque o algoritmo do Instagram entende que quando você está comentando, quando você está dando likes, aquela live é relevante, então ele começa a disparar ela para mais pessoas. Então, isso ajuda a gente a alcançar mais gente. Então, essa é a ideia, né? Vamos receber o bate-papo e abra sua Bíblia, né? Vamos pedir para você abrir sua Bíblia aí para ir acompanhando com a gente. A ideia é a gente aproveitar esse horário do almoço aqui para fazer um estudo bíblico de verdade mesmo. Então, abre sua Bíblia, põe o celularzinho aí na frente para aproveitar esse tempo aqui o melhor possível. Ó, o Matheus tá aí com a gente. Tamo junto. Bom dia, boa tarde. Bom dia. Então, pronto para mais uma, Matheus? Pronto. Vou estudar mais um pouquinho. Vamos estudar mais um pouquinho. Estudar a Bíblia é coisa muito boa. É bom, é bom. Então, a gente tinha parado, a gente tinha ido até Gênesis 25 na última live, Matheus. A gente vai começar aqui em Gênesis 26. E Vambora então. aí, vamos embora? Vambora. Vou abrir aqui. Então, a gente tem aí um caso interessante, né, em Gênesis 26, que a gente vai ter Isaac, né, filho de Abraão, quando dá uma fome na terra, ele vai para uma outra terra, região de Gerar, ali no versículo 1. E aí, quando ele vai para lá, no versículo 7, Isaac também, quando perguntaram sobre a mulher dele, por medo, disse que ela é minha irmã, né? Fez mesma atitude que teve o pai dele. Então, o que tem aqui, né, nesse comecinho do capítulo 26 que tu acha interessante de ressaltar? E o que esse erro repetido, assim, do filho, que o mesmo erro que o pai já tinha cometido, pode ensinar ou mostrar ou descrever para a gente sobre como é que funciona essa questão de os filhos repetirem hábitos ruins dos pais? O que a gente pode desempacotar disso daí? Eu acho que todo esse trecho aqui do capítulo 26 até o versículo 25, ele tem que ser lido à luz do versículo 24. Porque isso aí vai ser o primeiro passo de uma sequência de situações que o Isaac vai enfrentar
que lá no versículo 24, ó, diz assim, ó, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Deus aparece para o Isaac para falar para ele parar de ter medo. Né? E eu acho que esse capítulo é sobre isso, porque ele começa nessa circunstância, nessa situação de, é, 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 de medo dos filisteus, daí aí na mesma situação ali do Abimeleque, que é aquilo que o Abraão tinha tido no Egito, ele tem agora com o rei dos filisteus, com Abimeleque, e aí mente sobre a mulher dele porque tem medo de morrer. Aí, beleza, Deus traz a maldição, repete o mesmo processo, e aí você vê que o padrão dele, ao invés de ter aprendido com a lição do pai, ele aprendeu o erro do pai, ele repete o erro do pai. E a gente vê que isso é uma coisa muito comum, né, nas pessoas, mas a gente vai vendo como que o medo domina ele, e o Isaac, ele é um personagem bíblico que ele não é caracterizado por ser um cara valente, por ser um cara, né, audacioso, ele não é um grande líder, ele é bem um líder de transição entre o Abraão e o Jacó. Ele é o cara que, com 40 anos de idade, ainda não tinha arranjado uma mulher, e aí eles arranjam a mulher para ele, a mulher engana ele, e ele é esse cara pacífico, pacato, depois o filho engana ele. E aqui no contexto a gente tem uma sequência, porque depois dele ter essa circunstância da questão da mulher, ele começa a ter o problema com os poços, porque ele ia cavando poços ali na terra, achava água, criava um assentamento naquele entorno do poço para ele poder conduzir a vida dele, etc. Mas isso levantava inveja dos filisteus, aí os filisteus iam lá e entulhavam o poço. E aí enchia de pedra, terra, não sei o que e tudo, para gerar uma escassez nele. Ao invés dele lutar contra os filisteus e estabelecer uma guerra, um conflito, ele vai lá e cava outro poço. E aí eles repetem, aí ele vai lá e cava outro poço. E aí ele fica fugindo dos filisteus até que ele chega em Berseba, que significa o sétimo poço, né? Ele chega na cidade e cava outro poço. E aí Deus aparece para ele e fala assim, cara, calma, né? Não tenha medo, não seja esse cara que vive apavorado, que vive com medo, que está fugindo de conflito o tempo inteiro, que não enfrenta as situações e etc. Eu estou contigo, né? Eu vou te abençoar, eu prometi pro Abraão, teu pai, e então eu estou contigo. Deus ele traz um encorajamento ali, um ânimo para o Isaac para ele parar de fugir. E aí é o que acontece no final do capítulo 26, né? Quando lá no versículo 26, de Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Azoate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaac, por que viestes a mim, por que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Aí ele vai então lidar com a situação que só está acontecendo porque Deus falou, cara, não tem medo, eu vou te abençoar. Então, você vê que Deus meio que move o rei dos filisteus, o Abimeleque, para ir até ele, para conversar com ele, né? E aí eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: hoje haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não temos havido tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Né? Então, a ação de Deus intervir, não só no ânimo de Isaac, como levar o Abimeleque lá, constrói esse ambiente para falar com ele, cara, calma, para de fugir, para de mentir, para de enganar, para de usar de subterfúgios, para de evitar conflito, evitar confronto,
O tempo inteiro Deus está tentando, nesse capítulo, construir isso no Isaac, que termina com o filho dele peitando ele e desgostando ele, porque o Esaú vai lá e casa com duas mulheres cananeias lá que não eram das mulheres que o Isaac e a Rebeca gostariam. Lá no versículo Uhum, 35 fala que ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. uhum. Né? Então, assim, o capítulo 26 ele é interessante porque é, ressalta muito como que a personalidade do Isaac ela prejudica a vida dele, impede ele de viver o que Deus tinha projetado ou planejado para ele. Mostra Deus interferindo nessa coisa de encorajar, de falar, cara, não tenha medo, coragem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, e traz lições para nós a respeito disso, né? Sobre, é, principalmente, não resolver nossos problemas através de subterfúgios ou mentiras ou enganos, que é a primeira atitude dele ali, né? E não evitar conflitos e confrontos, né? Ter coragem para poder enfrentar a vida, para poder enfrentar o desafio, para poder enfrentar o que precisa ser enfrentado. Então, e a dificuldade que uma personalidade pode imprimir na vida de uma pessoa, né? Se ela não começa a migrar o olhar dela ao invés de como ela se enxerga, para como Deus age e enxerga ela e o projeto que Deus tem para a vida dela. Isso pode ajudar, inclusive, pessoas que têm a tendência a ter uma personalidade mais retraída, mais introspectiva, mais tímida em relação às situações da vida, e enxergar, não, cara, se Deus estiver comigo, eu não preciso olhar para a minha percepção de capacidade pessoal e usar isso como o, 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 o ponto de avanço sobre as questões da vida. Eu posso usar o que Deus diz, o que Deus direciona como o ponto de avanço para as questões da vida. Bacana, ficou uma lição bacana para quem se reconhece em Isaac, nessa personalidade mais evitativa, assim, de fuga. E essa é uma curiosidade também, né? Quem tá acompanhando aqui as lives já viu esse nome, esse termo Abimeleque antes, né? Bastante antes. Isso que eu pensando, será que o cara é um cara que nunca morre, tá ligado? O cara tem uma idade gigante, mas Abimeleque é um título, né? Essa é a ideia, é um título para os reis dos filisteus, tipo Faraó pro Egito. Então não é um nome próprio de uma pessoa que tem uma longevidade extrema, né? É um título que vai aparecendo. Isso eu falo porque tem bastante gente que tem esse tipo de dúvida quando vai lendo. É, É, que significa meu pai é rei, né? Se Meu fosse pai rei é o nome. meu pai é rei. Então Bacana. mostrava que eles tinham a questão respeito, mas a questão da afetuosidade, né? De olhar para o rei deles como um pai, era o pai da nação, o pai dos filisteus, né? Ah, legal. Bacana esse conceito. E aí no capítulo 27, a gente tem uma história que é muito conhecida na Bíblia, do Isaac, velho e cego, né? E ele tinha o preferido dele, Esaú, iria dar uma bênção para um dos filhos. E aí Rebeca faz uma trama para enganar Isaac, para a bênção que ia ser sobre Esaú originalmente cair sobre Jacó. E depois Esaú vai lá e fica desesperado para ver se conseguir a bênção, mas não tem mais bênção para ele, recebe uma bênção menor. Então, nessa história tem muitas coisas, né? Você vê Rebeca conspirando ali em favor de Jacó, enganando o esposo. Você vê um certo desfecho do Esaú ter vendido a primogenitura mais cedo, né? Antes, né? E como é que essas coisas, o que elas dizem sobre esses personagens, assim? É lícito fazer o que Rebeca fez ali naquela situação, mesmo tendo em vista que Esaú tinha vendido a primogenitura? Como é que a gente consegue entender esse capítulo? Não é lícito, né? A gente volta para essa coisa do que a Bíblia conta o que as pessoas fazem, não necessariamente o que as pessoas deveriam fazer, né? Os personagens bíblicos
eles não são modelos de como devemos viver o tempo inteiro. Eles às vezes são modelos de como nós não devemos viver aqui. É um exemplo disso, porque é uma família toda esfacelada. Entra naquilo que a gente falou há um ou dois estudos atrás ali também sobre como as famílias da Bíblia são disfuncionais, né? Porque é uma família toda esfacelada que a mãe prefere um, o pai prefere outro, mas não é uma preferência aquela natural que todo pai de mais de um filho tem de, eu simpatizo um pouquinho mais com esse, etc e tudo. É uma preferência de defender a ponto de menosprezar o outro, de desprezar o outro, de preterir o outro, que depois a gente vai ver acontecendo no Jacó também, né? Com os filhos que ele vai ter, esse padrão familiar acaba se repetindo, né? Você falou sobre o padrão familiar ali no Isaac, imitando o pecado do Abraão, a gente vai ver o Jacó imitando o pecado dos pais também, dentro dessa questão familiar. E aí você tem uma mulher que não respeita o marido, um filho que não respeita um pai, um irmão que não respeita o outro irmão. Você tem um caos estabelecido no capítulo 27. Então, Deus já tinha dito que o Jacó iria ser o cara, então Deus ia dar um jeito. Eu não preciso ajudar a Deus, eu não preciso pegar atalhos e fazer as coisas do meu jeito no lugar do jeito de Deus. Inclusive porque os atalhos que eles pegaram prejudicaram a própria vida do Jacó, né? Ele vai ter que viver fugido por 14 anos, vai ter que viver numa outra terra, vai ser explorado, ele vai passar pelos mesmos problemas que, de certa forma, ele causou para o pai dele, porque ele vai ser enganado também, viver essa consequência desse engano o resto da vida dele. Mas aqui a gente tem, para mim, a lição mais importante aqui é aquilo que o texto de Hebreus vai fazer a leitura dessa passagem aqui, porque é a primeira vez que o conceito, que depois vai ganhar o nome de raiz de amargura, que o conceito de que determinados comportamentos nossos não têm perdão, determinados comportamentos nossos não têm volta, não tem como achar lugar de arrependimento, eles acontecem, né? Quando a gente abre lá em Hebreus, no capítulo 12, a gente vai ter esse conceito aparecendo no versículo 15, quando diz assim, ó, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, o texto de Hebreus, ele lê esse capítulo aqui e traz a lente que a gente precisa utilizar para interpretar essa passagem aqui, né? A gente tem um Jacó que alguns anos atrás tinha desprezado o direito dele de ser o primogênito trocando por um prato de lentilhas, mas que na cabeça dele ele tinha aquele pensamento de não, a hora que for a hora da verdade mesmo, eu pego isso de volta. Então é aquele pensamento que às vezes as pessoas têm quando elas se desviam da igreja ou se afastam de Deus, de tipo assim, não, eu vou aproveitar tudo que eu puder aproveitar de errado, né? E depois eu volto e peço perdão e resolvo, porque eu vou ser o filho pródigo. Só que a história do filho pródigo não é sobre o que o Esaú fez. A história do filho pródigo é de um cara que se perde na vida, tanto que quando ele resolve se arrepender, ele nem sabia se o pai ia aceitar ele de volta ou não. Ele pensou com ele mesmo assim, cara, eu vou voltar para ser um servo na casa do meu pai. Ele nem pensou na possibilidade de voltar a ser um filho. Por quê? Porque a arquitetura do pecado do filho pródigo, ela foi uma arquitetura de um deslize, de uma pessoa que se perde, de um cabeça de vento, de uma pessoa retardada que vai lá e peca e se afasta e aí cai em si, cara, o que eu fiz da minha vida?
né? E ele quer voltar. A arquitetura do pecado de Esaú é de uma pessoa que, de forma premeditada, ele deseja enganar a Deus. Ele leu a história do filho pródigo e ele pensa assim: ah, tá vendo? Ó, Deus sempre aceita. Então eu vou pegar minha herança, eu vou curtir, porque depois é só fazer uma ceninha de, ah, eu quero ser teu servo. E ele fala: não, vem ser meu filho e me restitui, e não sei o que, e não sei o que. Esse cara é o Esaú. Ele não é o filho pródigo, né? E o Esaú, ele é bem essa história. Então, você mencionou ali, o Isaac, ele já está cego, né? Ele não consegue mais enxergar ali os próprios filhos, está muito velho, muito mais de 100 anos de idade, e, e ele decide que ele vai transferir as responsabilidades de líder da tribo para o filho, que ele não tem mais condições de tocar a tribo para frente. E aí ele chamou Esaú e falou assim: ó, Esaú, faz uma comida lá para mim, que nós vamos fazer um ritual aqui, eu vou transferir a bênção para você. Se fosse nos nossos dias de hoje, é tipo, ah, vou transferir meus bens para você, vou passar a escritura da casa para você, né? Nós vamos ali no cartório para poder passar o contrato social da empresa para o seu nome, né? É tipo isso que ele propõe ali para Esaú, só que nessa época feito de outra maneira. Aí o Esaú sai para caçar o bicho, para poder fazer a comida lá que ele gostava. Aí a Rebeca escuta, chama o Jacó, fala assim: ó, eu vou preparar a comida, você veste uma roupa fedida aí, coloca uns pelos nos braços aí, pro seu pai achar que é o Esaú, leva a comida para ele, e aí ele vai transferir os bens, a escritura, né, o contrato social da empresa pro seu nome. Aí ele vai te abençoar achando que você é o Esaú. Aí você pega e você é o dono de tudo. E aí ele topa esse engano, né? Esse ludibrio, faz isso ali que a mãe tinha falado, prepara a comida, chega lá, se apresenta diante do Isaac. Isaac desconfia, ele acha meio estranho aquilo ali, porque ele fala assim: ah, a voz é do Jacó, chega mais perto. Né? Aí ele chega perto, aí ele cheira, fede que nem o Esaú, aí o Jacó devia ser muito cheirosinho, né? Pelezinha de Uhum. bebê, aquela coisinha bem delicadinha assim e tudo. E aí ele cheira, vê que o Esaú é fedido e pega nos braços ali, no pescoço, vê que ele tá bem peludo, porque ele tinha colocado uns pelos de ovelha lá para disfarçar. E aí o Jacó abençoa o Isaac, abençoa o Jacó. E aí ele fala aqui, ó, no versículo, capítulo 27, no versículo 27. Eis que se chegou e o beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, da fartura do trigo, de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem, sê senhor de seus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. E aí, depois que ele abençoou o Jacó sai, o Esaú chega. Aí o Esaú chega e fala: pai, trouxe a comida. E ele fala: mas quem é você? Eu sou Esaú, teu filho. Aí ele fala: mas quem é o outro? Né? Aí ele: mas que outro? Como é que foi esse negócio? E etc. Aí ele fala assim: cara, seu irmão veio aqui e roubou sua bênção. E levou tudo. Né? Assinei o contrato, passei a empresa para o nome dele. E aí o Esaú entra em desespero, porque aí ele se dá conta que não tem volta, que a decisão que ele tomou, a atitude que ele teve, se tornou um ponto sem volta, assim. Aí ele desespera, chora, ele começa a falar com o pai: pai, nos sobrou uma bênção para mim, né? Pelo menos uma, e a cena é uma cena muito, muito triste, porque fala aqui no versículo 38, ó: Dizes ao seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Você vê o drama, o desespero, a angústia que ele está vivenciando aqui. E aí respondeu Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. E de fato,
a terra que coube a Esaú e a sua descendência, que na Bíblia é Edom, é um país que fica aparecendo repetidas vezes na Bíblia, é num local extremamente árido, extremamente deserto, ali no que seria o sul da Jordânia e o norte da Arábia Saudita hoje. Ele diz: viverás de tua espada e servirás a teu irmão, quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo de tua cerviz. Então, o Esaú arrepende, ele busca esse espaço com lágrimas, ele está realmente se sentindo mal pelo que aconteceu, mas agora é tarde demais. Então, esse texto, esse capítulo aqui, esse pedaço da história, ele traz para a gente essa perspectiva de que Deus ele não fica sendo feito de bobo, ele não fica infinitamente perdoando tudo e todos em qualquer situação, em qualquer contexto. Então, uma coisa é a pessoa que desliza, e aí Deus perdoa 70 vezes 7, trocentas vezes. O deslize, ele é misericordioso, compassivo, ele sabe que a gente não é perfeito, ele sabe que a gente peca, que a gente pisa na bola, etc. E ele cuida da gente, tá? Mas quando a gente tenta fazer Deus de bobo, quando a gente tenta ludibriar, aí não tem perdão, né? Mesmo que depois, quando você está sofrendo a consequência daquilo ali, você tenta e arrepende. E efetivamente você se sente mal falando, mas eu não quero a consequência disso aqui. Então, nem todos os casos, né? O pessoal fala muito sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, como é o pecado imperdoável, né? Existe o pecado que não tem perdão, que é esse ali, né? Mas existe uma conduta, que isso é qualquer pecado, uma conduta de vida que pode te colocar numa situação sem perdão. Entendi. Então é aquela frase de Instagram, Facebook, que a galera fala: Deus nunca se cansa dos nossos recomeços. Depende. Dependendo da atitude que você teve quando você planejou pecar ou pensou no pecado, talvez ele se cansa desses recomeços mesmo. Ele não se permite enganar. Bom destacar isso. E aí a gente tem uma situação que acontece, então, depois que isso que tu descreveu acontece, da bênção, lá no versículo 41, fala que o Esaú odiou seu irmão por causa da bênção que o pai lhe deu e disse consigo que o tempo de lamentar meu pai virá em breve, ou seja, ele sabia que o Isaac estava morrendo dali para perto, então matarei meu irmão Jacó. Entretanto, as palavras de Esaú foram ditas a Rebeca. Então, alguém soprou lá, alguém fofocou, né? E aí ela chama lá o Jacó e fala para ele: ó, teu irmão vai te matar, então vai para Arã, vai lá com os parentes lá, vai lá com Labão, que senão vai dar ruim se tu ficar aqui. Ela fala isso para Jacó, mas para Isaac ela fala que do versículo 46 que tá enjoada das mulheres hititas com quem Esaú tinha casado. Ela não quer que Jacó case com essas mulheres também, então fala para que Jacó tem que ir para longe. Então, aí o Isaac chama o Jacó, abençoa ele de novo. Acho que daqui é uma bênção mais consciente dessa vez. E aí fala que ele não deve casar com uma hitita e manda ele para outra terra lá para ele escolher entre as mulheres de Labão, irmão da mãe dele. E aí o Isaac é para ir para lá. E aí, na continuação da história, o Esaú começa a perceber que os pais deles desgostam dele ter casado com as mulheres hititas, e ele resolve escolher uma mulher, a filha de Ismael, para casar com ela. Então, que é um parente mais próximo, né, do Isaac. Então, o que está acontecendo aqui? Você vê a Rebeca tramando uma coisa com Jacó, porque ela viu que o Esaú queria matar, aí ela planta uma outra ideia na cabeça do Isaac para conseguir que ele também queira que o Jacó vá para longe. Aí você vê Esaú talvez tentando buscar a aprovação dos pais. Qual que é a dinâmica familiar que está acontecendo aqui nessas cenas? Aqui a gente tem mais uma tentativa, né, do Esaú de tentar reparar a conduta dele, a situação dele. E é interessante que nós vamos ver que o Esaú, ao longo da vida dele, ele muda.
né? Porque quando o Jacó vai voltar lá no final, lá para frente, você vai ver que já tem um Esaú que perdoa, já tem um Esaú que aceitou aquela condição, e aí a gente percebe que essa circunstância na vida dele aqui provocou uma alteração de comportamento real nele, né? Ele começa a querer agradar os pais, ele começa a querer, de alguma maneira, reverter todo o mal que ele causa, e ele agora vai ser o filho único, vamos dizer assim, né? Por 14 anos, porque o Jacó vai sumir do mapa. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a jornada do Jacó, né? Mas o Esaú, ele tenta, de alguma maneira, se reabilitar por conta das situações ali que ele está vivendo, as decisões que ele tomou na vida dele, que fez com que ele definitivamente perdendo, mesmo ele se reabilitando, ele reabilita, né? Ele não volta a ser o primogênito, ele não volta a ter a condição da bênção, mesmo ele tendo ficado cuidando do pai, da mãe, tendo ficado em casa, tendo permanecido ali cuidando, ele está cuidando dos bens do Jacó, né? Porque quando Jacó vier, ele vai assumir, é ele que vai ser o cara que vai dar sequência naquilo tudo das profecias, né? Então, é bom, muda de vida, é legal, melhorou, e é genuíno, porque ele não mata o Jacó depois, nem tenta, né? Trata bem, o Jacó vem morrendo de medo, ele trata bem, mas ainda assim não tem o retorno à condição, né? Uhum. Então ele parcialmente se reabilita. E aí, se a gente continuar do versículo 10 em diante, a gente tem, quando o Jacó tá indo na direção de Harã, ele tem um sonho, né? E ele vê uma escada, no versículo 12, uma escada apoiada no solo, e seu topo alcançava os céus, e os anjos de Adonai subiam e desciam por meio dela. E aí Adonai estava em pé e diz: Sou Adonai, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaac, darei a você e os seus descendentes a terra sobre a qual você está. E daí ele meio que reafirma a promessa para Jacó também. Então, qual que é o sentido desse sonho da escada que conecta terra e céu, com os anjos subindo e descendo? Tá. Só respondendo a pergunta do Aurélio ali, né? Que ele perguntou se é uma postura, a Raiz questão de da raiz amargura. de amargura, né? É isso mesmo, Aurélio. A raiz de amargura, quando o pessoal lê lá em Hebreus, muitas vezes a tradução que as pessoas fazem por não entender o que significa isso é que raiz de amargura é uma mágoa, é um ressentimento, é algum tipo de coisa relacionada a um sentimento. Só que quando o autor de Hebreus usa a expressão raiz de amargura, quando a gente abre lá em Deuteronômio, no capítulo, deixa eu achar aqui, no capítulo 29, a gente tem a gente tem o conceito de raiz de amargura na Bíblia que não tem nada a ver com sentimento, mágoa, falta de perdão ou nada nesse sentido. Mas em Deuteronômio 29, tem um momento aqui que Deus está falando com Moisés, e aí Moisés chama o povo para trazer as palavras de Deus, etc. E aí lá no meinho, ele fala assim no versículo 16, ó, porque vós sabeis como habitamos a terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viesse a passar. Viste as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como viste prata e ouro que havia entre elas. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar. Antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, as maldições escritas aqui jazerá sobre ele. Então, raiz de amargura é essa ideia que a pessoa tem
que ela ouve o que a Bíblia diz, o que que ela tem que fazer ou como ela tem que se conduzir, mas aí ela pensa assim: ah, não, isso aqui vai dar nada, eu vou fazer tudo errado, depois eu peço perdão e eu resolvo. Então, essa intenção de enganar a Deus é que a Bíblia chama de raiz de amargura, né? Então, é um comportamento, que pode ser aplicado em qualquer pecado, assim, qualquer condição que a pessoa adote ali para a vida dela. Ela pode ser uma pessoa que pensa assim: ah, vou ficar, minha profissão aqui, eu me dou melhor se eu roubar e enganar, então eu vou ficar roubando aqui a vida inteira, vou enriquecer, vou ter o meu patrimônio. Aí quando eu estiver rico, eu não precisar mais ganhar dinheiro, aí eu peço perdão a Deus e fico com o meu patrimônio, porque aí eu construí tudo isso aqui e aí vou para o céu no final das contas, né? Então, não tem perdão para a pessoa que faz esse tipo de pensamento, tem esse tipo de atitude, né? Então, isso é o que a Bíblia vai chamar de raiz de amargura, o conceito que a Bíblia vai trazer de raiz de amargura. O que você tinha falado do Jacó? Aí a Do gente, sonho no da momento escada. do sonho, tá. Quando a gente volta lá no Gênesis 28, a gente chega ali no sonho da escada, a gente tem alguns elementos interessantes aqui. Primeiro, é a percepção que ele vai ter no sonho de é, a missão, um local, uma circunstância que faz a interseção entre o céu e a terra, que liga o céu e a terra, que já é uma prefiguração da igreja. Por isso que o Jacó vai chamar aquele local de Beit El, que é o Betel, que é o casa de Deus, se a gente traduzir literalmente, mas o conceito, quando você tem a palavra Bait, que é casa, junto com um outro termo, né? Então, por exemplo, se eu quiser falar a palavra cafeteria em hebraico, eu não falo é, cafeteria, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Eu vou usar a palavra bait no construto, que fica beit, café, né? Então, beit café significa literalmente casa do café. Mas eu sei que não é a casa do café. O café não mora em lugar nenhum. É uma ideia que significa cafeteria, que é como eu vou me expressar. Então, no hebraico tem vários termos assim, né? Se eu falar de escola, eu vou usar a palavra Beit Sefer. Sefer é livro, né? Então, literalmente, eu ia traduzir casa do livro. Mas eu não estou. O livro não tem casa, né? A ideia é que é aquele local, o local de eu estudar, de eu pegar os livros e aprender. Então, é escola. Então, escola é Beit Sefer, né? Então, quando ele fala Beit El, ele não está querendo dizer que ali é a casa de Deus. Deus vai morar ali dentro. Tanto que isso é a grande discussão que fica permeando a Bíblia quando fica falando assim: Deus não habita em templo feitos por mãos humanas, Deus não mora num templo feito por mãos humanas. O Antigo e Novo Testamento repete isso várias vezes, porque a mente das pessoas ia mudando e eles iam se confundindo, e eles começavam a achar que não, Deus mora ali dentro. Ali dentro é a casa de Deus, no sentido de Deus ficou confinado àquela situação. E, na verdade, assim como o café não está confinado a uma cafeteria, a cafeteria é um local de entregar o café, de transmitir o café, de fazer o café chegar até as pessoas, ou o livro não está confinado na casa do livro, não, ali é um local de fazer o conhecimento do livro chegar até as pessoas, as coisas que estão escritas nos livros chegarem até o conhecimento da pessoa. Deus não está confinado à casa de Deus. Ali é o local de fazer a mensagem de Deus chegar até as pessoas, as ideias de Deus chegar até as pessoas, as bênçãos de Deus chegarem até as pessoas. Então, a Beit Café é uma dispenseira de café, o Beit Sefer é uma dispenseira de livros, de conhecimento. O Beit El, a casa de Deus, é para ser um dispenseiro de Deus, um provedor de Deus para a vida das pessoas. Então, essa é a ideia que o Jacó ele percebe quando ele tem esse sonho e ele tem essa noção e ele constrói um altar porque ele fala assim: nós precisamos de
lugares que se tornem esses ambientes que levam Deus para pessoas, que transmitem Deus para as pessoas. Então, o que ele está fazendo aqui, nesse contexto aqui, é trazer a noção de que Deus precisa ser trazido e comunicado e levado até as pessoas. Então, ele tem essa visão, esse sonho, quando ele está dormindo ali, ele entende, no versículo 16 fala que despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia, né? E temendo disse, quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus, né? E aí ele dá esse nome. E aí, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, ele tomou a pedra que havia posto por travesseiro, erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que é o Beit El, casa de Deus, e fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Né? Então, Jacó, entendendo que a prática do dízimo era uma prática que Deus já se agradava, já tinha estabelecido isso há muito tempo, vendo que o Abraão, o avô dele, quando teve uma vitória lá e um sucesso financeiro, que ele pegou o dízimo daquilo ali, entregou para Melquisedeque para que o reino de Deus avançasse, o projeto de Deus avançasse, o Jacó assume esse compromisso com Deus, de que, ó, isso aqui vai ser o local de falar de Deus, de dispensar Deus, de entregar a missão de Deus, né? E ele aqui não tinha absolutamente nada, ele era tipo um mendigo, né? Um andarilho. Ele falou assim: não, se Deus me abençoar e eu tiver comida e roupa, né? Você vê que ele não fala se eu prosperar, ficar rico, ficar milionário e não sei o que. Ele falou assim: não, se Deus me der comida para comer e roupa para vestir, né, eu vou dar o dízimo de tudo. Eu vou separar 10% da minha renda para poder fazer a missão de Deus avançar, o reino de Deus avançar. Então, é daqui que o Jesus vai tirar aquela mensagem lá do Sermão do Monte, quando ele fala: olhai as aves do céu, elas não plantam, nem ceifam e comem. Olhai os lírios do campo, eles não fazem nada, mas eles se vestem, e nem Salomão em toda sua glória se vestiu como os lírios do campo, né? É daqui que Paulo vai tirar a expressão: se você tiver o que comer e você tiver o que se vestir, fique contente, né? Então, esse momento aqui, ele marca uma série de diretrizes que Jesus, Paulo e a igreja vão assumir para si a partir de então. Então, o que eu devo buscar? O que eu devo esperar de Deus? O que eu devo, de alguma maneira, ter a segurança que Deus vai me trazer? Ele vai me trazer comida para comer e roupa para vestir. É o conceito do básico, é o conceito do que é o necessário para eu poder desempenhar a minha missão na Terra. Então, Deus, ele me provê do que eu necessito para a missão, e então eu busco, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque aí essas coisas me serão acrescentadas. Deus vai me dar a comida para comer, ele vai me dar a roupa para vestir. Então, aqui a gente tem várias camadas de conceitos teológicos que vão alimentar, inclusive, a mais famosa pregação de Jesus e conceitos que o próprio apóstolo Paulo vai trazendo ao longo da história. Ótimo, muito legal de empacotar esses conceitos todos desses versículos aqui. E aí eu tenho só uma dúvida de curiosidade, né? Quando o pessoal vai ungir, eles sempre ungem as coisas com azeite, né? Vou consagrar alguma coisa e tal. Esse comentário que eu tenho aqui, judaico, da Bíblia, os caras falam que a escolha do azeite simboliza, porque o azeite não se mistura com os outros líquidos, e aí simboliza essa questão de separação, santidade, consagrar, separar para alguma coisa. Tem fundamento isso? É por isso que eles usavam azeite para simbolicamente para ungir coisas ou não tem nada a ver?
Tem fundamento e só que isso é uma prática muito mais antiga do que a Bíblia em si, né? Não era só o pessoal da Bíblia que fazia isso. Então, eles entendem isso como esse símbolo, com esse significado e tomam emprestado essa ideia. As outras culturas da volta usavam também, né? Eles tomam emprestado essa ideia para poder dizer que a partir daquele momento aquele negócio era dedicado exclusivamente a Deus. Ele não ia mais misturar, que é o Hum, conceito de santidade, né? hum, Santo, santidade, santificação, o conceito do kadosh hebraico é a ideia de que eu separo uma hum, coisa do uso comum para um uso exclusivo, né? Eu hum. santifico aquela coisa. Então é esse conceito de que eu separo a minha vida do mundo para dedicar a Deus, eu me separo do pecado para poder ser um servo exclusivo de Deus. Então e aí eles usavam isso para nomear um rei, usavam isso para nomear um sacerdote, usava isso, por exemplo, para separar coisas para fins específicos religiosos, né? Então isso se tornou uma prática do mundo antigo ali, do povo antigo. Não que tenha um elemento místico, né? A partir do momento que o azeite chegou, há uma transformação mística. Não, ele é um elemento simbólico. Ele anuncia uma, uma, uma mudança de finalidade de uma pessoa, de um objeto ali para dentro desse conceito. Bacana. A Tati perguntou relacionado a isso, a prática de ungir é mais uma questão da fé do ato, não necessariamente o óleo em si. Isso, isso. O óleo ele é um símbolo externo, visível daquilo que para estar acontecendo internamente. Uhum. Perfeito. Então, avançando aqui para o capítulo 29, né, a gente tem o Jacó indo para as terras dos parentes dele, e aí ele chega num poço, e aí encontra uma parente, né, até estava vendo muitos encontros, assim, que gera romance, depois acontece na volta de postos na Bíblia, né, eu até estava lendo um livro de convenções narrativas judaicas, assim. E aí a ideia que a gente tem num filme de romance, por exemplo, tá na escola, aí vem duas pessoas caminhando e um esbarra no outro e aí cai as coisas deles no chão. Aí eles vão ajudar a juntar e um encosta a mão no outro. E aí já se olham, no filme tu já sabe que vai dar casamento, né? É uma convenção narrativa do cinema hoje que você sabe que vai dar romance quando alguma coisa acontece, assim, aquela troca de olhares e tal. Nas narrativas judaicas, às vezes o poço tem essa característica, né? Tipo assim, tá se aproximando do poço, tem um cara, tem uma mulher, tipo, vai dar alguma coisa. Então, Jacó chega lá, né, e encontra uma familiar, daí ele vai lá para para os familiares dele na casa, e aí ele se apaixona por uma delas. Tem duas irmãs. E ele percebe que tem aqui no texto, no versículo 16, que Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Léia e o nome da mais nova era Raquel. Aí na minha tradução tá que os olhos de Léia eram fracos, mas tem outras traduções, não sei como é que tá na tua aí. Bastos. Ra- Como? Baços. Baços. E É. Raquel, porém, tinha boa aparência, com belos traços. E aí Jacó apaixonou-se por Raquel. E aí combinou de trabalhar por 7 anos para poder ter Raquel. E aí no versículo 20 fala que Jacó trabalhou durante 7 anos por Raquel. E isso lhe pareceu apenas uns poucos dias para eles, pois estava muito apaixonado por ela. Então a Bíblia aí com um texto bem romântico. Aham. E aí tem aquela história de que ele trabalha os 7 anos e Labão, na verdade, no dia do casamento, assim, meio que debaixo do véu ali, ele dá a outra filha, que o Jacó não gostava tanto, como esposa, engana ali o Jacó, e Jacó se torna vítima do que ele mesmo tinha feito. Ele enganou e agora foi enganado. Não sei se tem algum princípio aqui também
pedagógico aqui para Jacó nessa história. E aí só depois ele casa com Raquel e trabalha mais 7 anos por ela. Mas dessa princípio de narrativa aqui do capítulo 29 tem nuances e questões que a gente poderia explorar? A gente tem o Jacó experimentando o que ele ofereceu para o pai, né? O que ele ofereceu para a família, no caso. Então, esses princípios de o que você planta, você colhe, etc., eles estão presentes aqui nesse texto. Embora não é um princípio absoluto, ele é um princípio que existe na maioria da vida das pessoas. Então, e é interessante porque o fato de Deus estar permitindo que ele colha, que ele passe por situações de engano, não significa ausência da bênção de Deus, porque em paralelo com isso, você vê que Deus está abençoando ele também, né? Então, por exemplo, tem um momento lá que eles negociam o negócio das ovelhas. Aí eles vão fazer assim: ah, não, se nascer ovelha da cor branca, é sua e as pretas são minhas. Aí começava a nascer só ovelha branca. Aí o Labão ia lá e falava assim: não, não, nós vamos mudar a regra, tem alguma coisa errada aqui. Agora, se nascer preta é sua e branca é minha. Aí começava a nascer só ovelha preta. Ah, não, se for malhada é sua e de uma cor só é minha. Se for listrada é sua e malhada é minha. Ele ficava trocando os combinados o tempo inteiro conforme o que ia acontecer. Então, assim, o Jacó experimenta esse misto de Deus continua abençoando, mas você sofre consequências da maneira como você conduziu a sua vida. Você sofre consequências dos seus atos, né? E essas duas coisas, elas então passam a estar presentes ali na vida do Jacó, né? E aí ele vai ter isso na questão do casamento dele. Deus está abençoando a família dele vai avançar, vai prosperar, Deus vai curar, as duas eram estéreis, Deus vai curar a esterilidade delas, etc. Mas ao mesmo tempo, é, ele vai passando por situações de engano, como essa outra que você mencionou, de queria casar com uma, só que o pai queria se livrar da outra, né? Os olhos baços ali é interessante porque assim, não tem eu nunca vi uma definição clara do que efetivamente seriam aqueles olhos baços. Alguns comentaristas dizem que isso é um defeito de visão, alguns vão dizer que eram olhos caídos, né? Que ela tinha ali um aspecto visualmente repugnante. A ideia é para falar que ela era feia, né? O que o texto de fato ele está querendo trazer é que ali era uma mulher feia, que ninguém ia casar com ela, ninguém, as pessoas olhavam para ela e sentiam uma repugnância ali em relação a quem ela era. Ela não ia casar, ela não ia ter filhos, ela não ia conseguir desenvolver o que se espera. E aí o pai, querendo dar um jeito nisso, porque isso era uma desonra para eles, ele também ia ter que ficar sustentando a mulher o resto da vida dele, e não sei quem, não é o que um pai ia querer para o filho, ele quer que o filho tenha, e todo o contexto da época está presente aqui, né? Então você vê que o Labão tentou e conseguiu dar ele se livrou de um problema, na verdade, passando esse problema para o Jacó, né? E de novo, isso vai criar N disfuncionalidades na família do Jacó por conta dessa situação. Vai ser uma família extremamente complicada, né? Mas é isso aí. Ali era feio. Uma pergunta interessante do Michael. Podemos entender nessa história que, à luz da Bíblia, não é errado você se atrair por uma pessoa apenas pela aparência? Porque ela não ilustra a Raquel como uma mulher virtuosa, inteligente. Então, como é que o que esse texto aqui pode falar sobre isso? Você está totalmente livre para escolher casar com a pessoa pelo critério que você quiser, né? A Bíblia ela não estabelece critérios de não, você só vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus se você casar com uma pessoa que tenha tais características e seja feia.
né? Você tem que ter um sacrifício aí para você enfrentar na sua vida. Então, Mais nobre. o critério que a Bíblia estabelece como limite de um casamento é não casa com uma pessoa que não é cristão, né? Que não faz parte da sua fé, porque essa pessoa vai acabar te desvirtuando. A chance de você salvar a pessoa é menor do que da pessoa te desvirtuar. Embora aconteça, embora muitas vezes a pessoa, até os dois não eram cristãos, um se converte e acaba levando o outro, né? Ou até mesmo pessoas se casam com pessoas que não são cristãs e a pessoa acaba convertendo. Essa não é a regra, essa é a exceção. O normal é que a pessoa não cristã arraste a pessoa cristã para fora, de ter uma vida com Deus, porque fica enchendo a paciência, criticando, cobrando, exigindo e viajando o tempo inteiro e não sei o quê, né? Então a única restrição que a Bíblia faz é essa. Então, Mike, se ela for crente e você quiser, cai para cima, né? Então fica à vontade. Boa. E aí, pra gente terminar, só um detalhe aqui no versículo 31. Fala que Adonai viu que Léa era desprezada, por isso ele a tornou fértil enquanto Raquel permanecia estéril. Então, Adonai, tipo, tomou as dores, assim, de Léa. Até porque para Deus a mulher principal, legítima do Jacó era a Lia, ou Leia, né? Era ela. Essa era a que Deus considerava de fato, tanto que a semente, né, a promessa de Jesus vai passar através de Lia. Lia vai ser a matriarca da família. Ela vai ser a mulher que vai assumir a chefia, vamos dizer assim, da questão das genealogias e não Raquel mesmo, que Jacó gostava mais de Raquel e gostava mais do filho que ele teve com a Raquel, mas a genealogia vai passar por Lia. E isso é porque os filhos de Lia eram mais virtuosos, ou porque Lia era mais virtuosa, porque ela foi a primeira, ou qual? Não. Os filhos de Lia, inclusive, eram mais peste, né? O próprio Judá era uma pessoa muito terrível. E todos os filhos de Lia eram complicados, né? Mas tanto que o Ruben perdeu o direito de primogenitura porque ele vai dormir com a mulher do pai. O Simeão e o Levi vão enganar os siquemitas e dizimar uma cidade inteira por conta de uma situação que eles acharam que era desonrosa, né? E o Judá vai mandar vender o José como escravo para o Egito, né? Então lá no final da história vai ter uma redenção, mas não é agora. Uhum. Não tem critério moral envolvido nessa situação. Entendi. Então, a gente chegou aqui no final do 29. Então a gente fez aí hoje do capítulo 26 de Gênesis até o capítulo 29. Então daqui a 15 dias, na outra terça-feira, a gente vai continuar a partir do capítulo 30. E você que gostou dessa live, desse bate-papo, quiser estudar com a gente toda semana, tendo aulas ao vivo aí com o Matheus, podendo perguntar, e tirar as dúvidas e estudar tudo sobre a Bíblia, liderança, aconselhamento, apologética, tudo que você precisa para ser um líder efetivo e um cristão maduro, você pode ir aqui na descrição que vai estar aparecendo nesse vídeo, em algum lugar onde você vai estar acessando esse conteúdo, e você vai poder estudar com a gente no nosso seminário de 2 anos. Você pode fazer aulas ao vivo com o Matheus e outros professores. Se você não quiser ainda fazer o seminário de 2 anos, tem cursos que a gente tem avulso, todos os módulos você pode comprar eles separadamente. E se você quiser só dar uma testada no conteúdo, aprender um pouco, tem vários cursos gratuitos no nosso site, tem muito conteúdo e muito podcast no nosso Spotify, no nosso canal do YouTube. Então, você tem muita coisa para explorar lá. Então, fica aí o convite para você conhecer mais do nosso conteúdo. E obrigado aí pela. Ó, o Mikael tem que achar um poço. Já vi uma pregação sobre isso, né, Matheus? O pastor dizendo assim: princípios para o casamento. Vá aos poços. Então, vá onde as mulheres estão, para começar. Onde as mulheres você quer que tem os valores estão lá. Então, procura os postos aí. Então, Matheus, alguma palavra. Ó, super indico aí a Tati, o seminário. Então, fica aí a dica para você. Matheus, alguma palavra final aí para a gente encerrar?
Eu acho que essas histórias todas mostram bastante a graça de Deus, né? E, e a nossa responsabilidade também no meio disso tudo. Então tá, pessoal. Ficamos por aqui. Daqui a 15 dias, na próxima terça, a gente retorna para mais uma live. Então, valeu, Matheus, pelo teu tempo, pela tua sabedoria compartilhada aí com a gente. Valeu, um abraço para vocês. Valeu, pessoal.